Você já olhou para o céu e se perguntou sobre os mistérios que ele guarda? O universo é um vasto paraíso de maravilhas e surpresas. Cada estrela brilha com uma história e cada buraco negro esconde segredos profundos. Prepare-se para se aventurar em uma jornada pelo cosmos, onde desvendaremos os fenômenos mais intrigantes do universo. Deixe seu like, siga o canal Univox BR e venha explorar os mistérios do espaço conosco. Desde o início dos tempos, o céu noturno sempre foi uma fonte de fascinação e curiosidade humana. Cada ponto luminoso no firmamento nos convida a imaginar o que está além do nosso alcance. Do brilho das estrelas à escuridão dos buracos negros, navegamos por um universo que ainda guarda segredos. Podemos olhar para cima e contemplar o que muitos chamam de lar. Mas a verdade é que estamos apenas começando a entender a vastidão do cosmos. À medida que observamos as estrelas, nossa compreensão do universo se expande, revelando um cenário dinâmico e repleto de contrastes. O espaço não é um vazio, mas uma tapeçaria vibrante de eventos cósmicos que modelam a realidade que conhecemos. As estrelas emitem luz, mas também são os laboratórios naturais, onde os elementos são forjados, participando de um ciclo interminável de nascimento e destruição. No entanto, a história dessas estrelas não é apenas sobre o que elas produzem, mas sobre as vidas que potencialmente abrigam. Isso nos leva a contemplar a possibilidade de mundos não habitados, dançando ao redor de elas. Espera-se que um dia revelem seus próprios mistérios, e é nessa vastidão que se escondem as nebulosas, imensas nuvens de gás e poeira, onde as estrelas se formam e se extinguem em um ciclo intoxicante de criação. Esses berçários estelares, como a nebulosa de Órion, são os palcos em que a natureza se intoxica em cores e formas, proporcionando um espetáculo deslumbrante para aqueles que têm a sorte de observar. Aqui vemos não apenas a luz das estrelas, mas também os clamores da criação, um testemunho silencioso de que no centro da escuridão também se encontra a vida em suas muitas formas. Às vezes, ao olharmos para o céu, percebo como a nossa própria existência é um resultado da colisão entre a poeira estelar e as forças gravitacionais que moldaram as galáxias. Cada célula de nosso corpo carrega a ancestralidade de elementos formados nas explosões de supernovas, fazendo com que sejamos verdadeiramente feitos da mesma matéria que uma vez povoou o cosmos. Essa conexão nos faz perceber que a nossa busca por outros mundos não é apenas uma curiosidade científica, mas uma busca por entender melhor onde nos encaixamos nesse intrincado quebra-cabeça cósmico. Além das estrelas e nebulosas, o céu nos apresenta as galáxias, imensos agrupamentos de estrelas, gás e poeira, bailarinos cósmicos em diferentes estágios de evolução. Cada galáxia conta uma história única de desenvolvimento e interação, revelando a complexidade do universo. Desde as mais jovens, que fervilham com a atividade estelar, até as mais antigas, silenciosas e reverberando reminiscências de eras passadas, cada galáxia é uma página em um livro universal que continua sendo escrito. Contudo, por mais que possamos sonhar, a imensidão do cosmos também é um lembrete da nossa fragilidade. Enquanto a Terra flutua em uma órbita ao redor de uma estrela comum, somos confrontados com a serenidade e a violência do universo, onde buracos negros e explosões de supernovas transitam em um balé cósmico. A natureza não se preocupa com os nossos limites. Seus vastos poderes transcendem nossa compreensão, oferecendo um convite a cada olhar para o firmamento. E assim, continuamos nossa jornada de exploração e descoberta, tanto dentro de nós mesmos quanto nas infinidades além. É neste encontro entre o céu e a mente curiosa que a verdadeira mágica acontece. A fascinação pela imensidão do espaço nos convida a explorar não apenas o mundo que nos rodeia, mas a própria essência do que significa ser humano. Um pequeno ponto de luz em um universo em constante expansão.
buscando o nosso lugar entre as estrelas. Em nossa jornada pelo cosmos, os quasares se destacam como algumas das entidades mais fascinantes e poderosas que existem. Eles não são meramente luminosos. São fenômenos que exalam uma energia incomensurável, pulsando no silêncio do espaço como estrelas majestosas da era primitiva. Para entender o que são realmente os quasares, precisamos voltar no tempo, a uma época em que o universo ainda estava em sua infância e os processos que o moldaram estavam apenas começando. Quando as galáxias estavam mais próximas umas das outras, as interações gravitacionais entre elas eram muito mais intensas, alimentando as sementes de onde os quasares iriam brotar. Esses gigantes cósmicos têm suas raízes em buracos negros supermassivos que se encontram no centro das galáxias. Mas o que faz de um buraco negro um quasar? A resposta está no material que o circunda. Quando uma enorme quantidade de gás e poeira cai em direção ao buraco negro, forma-se um disco de acreção. Aqui, a matéria se move a velocidades incríveis, girando, quebrando, se comprimindo e aquecendo a temperaturas tão altas que libera radiação em uma variedade de formas. Essa atividade vibrante que transforma um buraco negro inerte em um quasar ofuscante. Imagine a energia sendo liberada em raios X, luz ultravioleta e até mesmo ondas de rádio. Tudo isso a partir de um único ponto no espaço. Os quasares nos falam de um tempo em que o universo era pequeno e agitado, e onde a luz que eles emitem nos permite ver não apenas sua grandeza, mas também o passado remoto que eles encapsulam. A luz que hoje vemos de muitos quasares viajou bilhões de anos para alcançar nossos olhos, permitindo que nos tornemos testemunhas do que eram as galáxias em um tempo em que estavam em formação e crescimento. Para os astrônomos, o estudo dos quasares representa uma janela para os primórdios do universo. Um momento que nos permite entender como a matéria, a energia e o espaço se entrelaçam em um balé cósmico magnífico, mas os quasares não são apenas imagens congeladas do passado. Eles também estão ativamente moldando os ambientes ao seu redor. A radiação intensa que emitem e os ventos supersônicos resultantes desse processo têm o potencial de influenciar a formação de novas estrelas em suas galáxias-mães. De certo modo, eles são os jardineiros cósmicos do universo, cultivando novos seres estelares ao mesmo tempo em que consomem o material que se encontra à sua volta. Essa dinâmica entre criação e destruição é fundamental, pois ajuda a entender como as galáxias evoluem ao longo dos bilhões de anos. Além disso, os quasares têm uma função primordial no contexto da cosmologia. Eles permitem que os cientistas determinem a expansão do universo e nos oferecem pistas sobre a distribuição de matéria escura e energia escura. Ao investigar suas distâncias e intensidade, os astrônomos podem traçar um mapa do cosmos, revelando não só a estrutura atual das galáxias, mas também como elas se formaram e mudaram com o tempo. Essa busca constante por entender os quasares e o papel que desempenham no grande esquema do universo é uma das chaves para desvendar os mistérios do próprio cosmos. Eles são como faróis que iluminam a escuridão do espaço, fazendo com que repensamos onde estamos e para onde estamos indo. Cada quasar que conseguimos detectar é um passo em direção ao entendimento pleno do universo. Um lembrete do quanto ainda temos a aprender sobre as vastas e incrivelmente complexas danças celestiais que nos cercam. Ao viajarmos pela vastidão do cosmos, deparamos com um espetáculo de luz e movimento, onde estrelas brilham como faróis em um imenso oceano escuro. Nessa vizinhança galáctica, encontra-se uma diversidade extraordinária de sistemas estelares que abrigam planetas, cada um com suas características únicas, e muitos deles podem, quem sabe, conter as condições necessárias para o surgimento da vida. À medida que as tecnologias avançam,
A busca por esses exoplanetas se torna uma missão ainda mais empolgante, revelando paisagens cósmicas que antes apenas imaginávamos. Em nossa própria galáxia, a Via Láctea, existem bilhões de estrelas. E ao redor de muitas delas orbitam planetas que variam de mundos gasosos massivos a pequenas rochas parecidas com a Terra. Os astrônomos utilizaram uma variedade de métodos para detectar esses planetas, sendo um dos mais eficazes a técnica do trânsito, que envolve medir as pequenas variações no brilho de uma estrela quando um planeta passa na frente dela. Essa técnica tem permitido identificar uma quantidade impressionante de exoplanetas, revelando não apenas os que estão em nossa vizinhança, mas também aqueles que orbitam estrelas a anos-luz de distância. Um dos sistemas que mais intrigam os cientistas é o de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol, localizada a apenas 4,24 anos-luz de distância. Próxima Centauri não está sozinha. Ela é parte do sistema Alpha Centauri, que conta com outras 2 estrelas. O exoplaneta Próxima B foi descoberto orbitando dentro da zona habitável de sua estrela, onde as temperaturas permitem a possibilidade de água líquida em sua superfície. Isso imediatamente acendeu a esperança de que possa haver condições propícias para a vida, tornando Próxima B um alvo de interesse nas pesquisas astrobiológicas. Ainda mais intrigante é o sistema TRAPPIST-1, que abriga 7 exoplanetas em órbita de uma anã fria. 3 desses planetas estão na zona habitável, e suas características planetárias oferecem potenciais ambientes para a vida. O que torna TRAPPIST-1 particularmente fascinante é que, mesmo sendo menor que a Terra, a variedade de condições e composições que esses planetas podem ter é imensa. Essa complexidade nos ensina que a vida pode não depender apenas de condições semelhantes às da Terra, mas que pode encontrar uma maneira de se adaptar a ambientes muito distintos. Ainda mais distantes, os gigantes gasosos como o WASP-121b e HD 2009-458b nos mostram que não há limites para a diversidade de exoplanetas. Com seus climas extremos e atmosferas exóticas, esses mundos provocam perguntas sobre a evolução atmosférica e a formação planetária. Os cientistas estão começando a entender que, em poucos casos, as características de um exoplaneta podem se alinhar com a possibilidade de vida, mesmo que essas condições sejam radicalmente diferentes das que conhecemos. À medida que examinamos cada vez mais as luas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, a possibilidade de vida em locais que antes considerávamos inóspitos se torna cada vez mais plausível. A crosta de gelo que cobre essas luas pode esconder oceanos serenos e quentes em suas profundezas, criando um ambiente onde formas de vida microbiana poderiam prosperar. Essa perspectiva expande ainda mais nossa busca, fazendo-nos questionar o que realmente significa habitat no contexto cósmico. Cada descoberta traz consigo uma nova parágrafo na história de nosso universo. As estrelas e seus mundos não são apenas corpos celestes distantes, mas peças essenciais que compõem o que somos. O cosmos revela uma tapeçaria contínua de possibilidades, nos instigando a perguntar: estamos realmente sozinhos? A resposta a essa pergunta pode estar escondida nas sombras de um exoplaneta distante, aguardando nossa próxima grande descoberta, a nebulosa de Órion. Além de ser um dos objetos mais observados da nossa galáxia, é um verdadeiro testemunho da natureza dinâmica do cosmos. À medida que nos aproximamos desse berçário estelar, somos recebidos por uma fusão de luz e cor que revela processos de formação estelar em ação. Nesse espaço vibrante, aglomerados de gás e poeira colidem sob a força da gravidade, originando novas estrelas que brilham intensamente em meio às nuvens cósmicas. A nebulosa de Órion é um laboratório natural,
onde as leis da física e da astrofísica se encontram e dançam em uma coreografia intricada. Aqui, passamos por uma jornada de nascimento, crescimento e morte estelar. Observando os vastos campos de hidrogênio ionizado, podemos testemunhar fenômenos como os objetos de Herbig-Haro, que são jets de gás saindo das protoestrelas recém-formadas. Essas saídas turbulentas interagem com o material em sua vizinhança, criando ondas de choque que esculpem a nebulosa, fazendo aparecer uma verdadeira obra de arte cósmica. Atendendo ao chamado de seus berçários, as estrelas jovens nascem sob condições que podem ser descritas como extremas. O calor intenso e a radiação emanada delas não apenas iluminam a nebulosa, mas também moldam o ambiente ao seu redor. O que antes era uma massa homogênea de gás começa a se organizar, formando estruturas complexas e filamentosas que levam à formação de novas estrelas e, possivelmente, sistemas planetários. Esse processo é um ciclo sem fim, onde a vida de uma estrela está intimamente ligada à existência de muitas outras, refletindo a interdependência do cosmos. Observe, por exemplo, o efeito das estrelas massivas da região do trapézio, que com suas intensas emissões de radiação trazem o hidrogênio ionizado à vida. Essa radiação energiza o material ao seu redor e cria um espetáculo visual que acende a nebulosa em um brilho inigualável. As estrelas do trapézio, algumas delas com massas que chegam a 40 vezes a do Sol, são verdadeiros gigantes que desempenham um papel crucial na evolução do ambiente da nebulosa. Seus ventos estelares e radiações forçam o material circundante a se agitar, criando novas regiões de compressão onde estrelas adicionais podem eventualmente se formar. Contrapõe-se a isso a realidade de que nem todas as estrelas sobrevivem ao ciclo de vida que as nebulosas oferecem. Muitas, após poucos milhões de anos, comprimem sua jornada em explosões cataclísmicas chamadas de supernovas, provocando uma rica liberação de elementos pesados que alimentam futuras gerações de estrelas e planetas. Assim, a nebulosa de Órion não é apenas um ponto de nascimento, mas sim uma fornalha cósmica, um lugar onde os átomos são reconfigurados, transformando-se em novas entidades celestiais. À medida que nos afastamos da nebulosa de Órion, não podemos deixar de sentir uma reverência profunda pela interconexão de todos os fenômenos que testemunhamos. Cada estrela em nosso céu noturno, cada planeta em sua órbita, reflete as ascensões e quedas que ocorrem aqui. A nebulosa é um microcosmo do universo. Suas estrelas, seus ciclos de vida e morte, espelham o nosso próprio lugar dentro deste vasto e enigmático cosmos. Enquanto avançamos nesta viagem cósmica, nos depararemos com planetas distantes que desafiam nossas noções de física e evolução planetária. Cada mundo único possui características extraordinárias, como atmosferas perturbadoras, invernos eternos e mares repletos de mistério. Estaremos em busca das maravilhas que esses mundos prometem, ansiosos para descobrir como se formaram e que segredos podem revelar. Vamos começar nossa jornada no intrigante planeta HD 4307G, uma superterra localizada a aproximadamente 42 anos-luz da Terra. Este exoplaneta orbita a estrela anã laranja HD 4307, que é mais fria e menos brilhante do que o nosso Sol. HD 4307G se destaca por sua localização na zona habitável da estrela, tornando-o um candidato intrigante para a busca de vida. Com um raio cerca de 2,7 vezes maior que o da Terra, a sua massa sugere que pode ter uma atmosfera densa, capaz de reter calor e água em estado líquido. Isso levanta a possibilidade de que condições favoráveis à vida, como as conhecemos, possam existir aqui. Entretanto, não se deixe enganar pela sua aparência promissora.
A atmosfera de HD 4307G pode ser dominada por gases como metano e dióxido de carbono, o que poderia criar um efeito estufa extremo, talvez semelhante ao de Vênus. Imagine um mundo onde os oceanos são cobertos por nuvens espessas que bloqueiam a luz do Sol, mas mantêm uma temperatura escaldante em sua superfície. Neste ambiente inóspito, a vida como a conhecemos talvez não possa prosperar, mas formas de vida estranhas podem ter evoluído para se adaptar a esses desafios. Agora, vamos dar um salto para o planeta WASP-121b, uma super-Júpiter localizado a cerca de 850 anos-luz da Terra. Este exoplaneta é verdadeiramente extraordinário, não apenas por sua enorme massa, mas por seu comportamento extremo. O WASP-121b orbita sua estrela em uma distância tão próxima que seu ano dura apenas 1,3 dias terrestres. O que torna este mundo ainda mais fascinante é a temperatura, que pode atingir até 2.500 degraus Celsius durante o dia, suficiente para vaporizar metais. Além disso, a atmosfera de WASP-121b apresenta uma característica única: padrões de nuvens que se assemelham a tempestades de neon e vapor de minerais. À medida que as temperaturas extremas se elevam, a variedade de elementos químicos presentes se transforma, criando um verdadeiro espetáculo de cores. Uma atmosfera que não apenas desafia nossas expectativas, mas que também revela peculiaridades sobre a formação de planetas gasosos e a dinâmica atmosférica em ambientes planetários extremos. Prosseguindo, encontramos TOI 849b, um planeta que resulta de uma intrigante combinação de características que desafiam a categorização. Localizado a aproximadamente 730 anos-luz da Terra, TOI 849b tem uma massa quase equivalente à de Júpiter, mas é eleito como um planeta rochoso, o que o torna um verdadeiro enigma no campo da astrofísica. Seu núcleo denso sugere que ele pode ter passado por um processo de migração ou colapso, resultando em características completamente inesperadas. Como esse planeta e muitos outros de sua classe se formaram e evoluíram, é uma questão que continua a desafiar os cientistas. Em nossa busca pelos segredos do cosmos, nos deparamos com mundos que são exemplos impressionantes da diversidade e complexidade que o universo oferece. Cada exoplaneta narrando sua própria história de formação, condições climáticas e possíveis interações com a vida. À medida que exploramos esses mundos distantes, ficamos fascinados pelas possibilidades que eles nos apresentam e pela curiosidade imortal de entender nosso lugar em meio a tanto mistério e beleza. Os buracos negros, com sua gravidade avassaladora, se tornam os protagonistas de um espetáculo cósmico que apenas começamos a entender. A ideia de que eles são meros poços de escuridão limita a fascinante complexidade da dinâmica que acontece em sua vizinhança. Enquanto nos afastamos da visão simplista de ecossistemas de buracos negros, emergem imagens vívidas da interação de matéria, energia e forças gravitacionais que dominam esses gigantes do cosmos. Quando matéria é atraída por um buraco negro, ela não é simplesmente devorada. Nesse processo, ela entra em um balé colossal, formando um disco de acreção. Este disco gira em torno da singularidade, aquecendo-se a temperaturas extremas. À medida que a matéria se acumula e se condensa, ela gera um calor intenso, liberando radiação em uma amplitude de frequências que variam de ondas de rádio a raios gama. A luz emitida nesse processo pode se estender muito além de nossa percepção visual, criando um espectro luminoso que se transforma em sinais que nossos telescópios podem captar após eões de viagem através do espaço. Além disso, a influência gravitacional dos buracos negros nas estrelas e na matéria ao seu redor provoca fenômenos que capturam a imaginação dos cientistas. O chamado efeito de maré se torna evidente,
onde somente as regiões mais próximas ao horizonte de eventos experimentam a força gravitacional intensa suficiente para distorcer, até mesmo rasgar, as estruturas estelares. Isso resulta em uma dança magnética de destruição e criação. Enquanto algumas estrelas são esmagadas, a matéria expelida pode, paradoxalmente, enriquecer o meio interestelar com elementos que mais tarde podem formar novas estrelas e planetas. O mistério dos buracos negros também se aprofunda quando consideramos suas interações com o espaço-tempo. O efeito da dilatação do tempo em áreas próximas à imensa gravidade deste objeto sugere que, para um observador externo, eventos que ocorrem ali podem parecer mais lentos. Essa distorção da realidade levanta questões ontológicas sobre a percepção do tempo e do espaço, desafiando a própria essência da nossa compreensão sobre o universo. Seria a gravidade uma ferramenta não apenas para formar estruturas celestiais, mas também para distorcer a própria tessitura do que consideramos real? Ainda mais intrigantes são os jatos relativísticos, que em certos casos podem ser ejetados de buracos negros supermassivos. Esses jatos, compostos por partículas energéticas que são lançadas quase à velocidade da luz, podem se estender por milhares de anos-luz pelo cosmos. O estudo desses jatos não só nos ajuda a entender a dinâmica dos buracos negros, mas também pode iluminar o comportamento de galáxias inteiras. A radiação emitida por esses jatos, quando observada, revela informações cruciais sobre a composição, a temperatura e a densidade do ambiente interestelar. Isso nos leva a perceber que, mesmo nas proximidades de um buraco negro, a vida cósmica continua a pulsar de formas imprevistas. Nosso entendimento sobre buracos negros continua a evoluir à medida que a tecnologia avança e novas observações são realizadas. A busca por respostas sobre o que realmente acontece na singularidade ou o que se esconde em seus submundos gravitatórios não é apenas uma questão de curiosidade científica, mas uma exploração profunda da natureza do universo em que habitamos. A cada nova descoberta, a interação entre os buracos negros e seu ambiente não se revela apenas uma questão de absorção de matéria, mas um complexo fenômeno de destruição e criação, de morte e renascimento, que continua a moldar a história cósmica da nossa galáxia e além. Os quasares não são apenas os objetos mais brilhantes do universo. Eles são testemunhos da energia pura que pode ser emitida em escalas inimagináveis. No epicentro de uma galáxia, um buraco negro supermassivo devora a matéria de uma forma tão voraz que a energia liberada atinge proporções colossais. Essa energia é o resultado de um processo complexo, onde a matéria que está em uma espiral crescente em direção ao horizonte de eventos começa a formar um disco de acreção. Esse disco, além de se aquecer a milhões de graus devido ao atrito das partículas que nele orbitam, emite radiação em todas as faixas do espectro eletromagnético, dos raios gama até o rádio. Os quasares, com sua luminosidade surpreendente, não apenas ofuscam suas galáxias hospedeiras, mas também têm um impacto significativo na evolução galáctica. O processo de alimentação dos buracos negros, inteiramente dependente da disponibilidade de gás e matéria ao seu redor, gera forças gravitacionais e de radiação que influenciam outras estrelas nas proximidades. Quando um buraco negro se torna ativo, o material não apenas se acumula e se aquece, mas as interações gravitacionais e as explosões de radiação poderosas podem desencadear processos que afetam profundamente a formação de novas estrelas e a dinâmica galáctica. Um quasar, ao liberar ondas de pressão através de radiação, pode esvaziar o gás interestelar em regiões consideráveis, inibindo a formação de novas estrelas e alterando a estrutura do ambiente galáctico. Essa influência não é meramente destrutiva.
Ela também é uma forma de reciclar material cósmico de volta ao universo, alterando a metalicidade e a distribuição de elementos essenciais para a vida em regiões distantes. Assim, os quasares desempenham um papel fundamental no entendimento da evolução química do cosmos, pois ao ejetarem material, eles enriquecem o meio interestelar com elementos pesados formados no interior de estrelas, cada vez mais complexos, seguindo ciclos de nascimento e morte. Além disso, os jatos ultrarrelativísticos que emitem alguns quasares são barreiras para estudar a dinâmica galáctica em escalas macro. Ao ejetarem partículas quase à velocidade da luz, esses jatos criam estruturas que podem se estender por milhares de anos-luz e interagir com o ambiente galáctico, criando choques de ondas que podem induzir novas formações estelares em áreas onde o gás é comprimido. Essa relação de causa e efeito entre os quasares e a formação estelar é um testamento de como estes fenômenos não estão isolados, mas inteiramente entrelaçados com o tecido da galáxia. Ainda assim, a questão de como e por que alguns buracos negros se tornam quasares e outros continuam aparentemente inativos ou latentes é um dos maiores mistérios da astrofísica moderna. Acredita-se que a interação com outras galáxias, especialmente em ambientes densamente populados durante a era de pico de atividade dos quasares, pode fornecer a quantidade necessária de gás para ativar um buraco negro. Esse conflito galáctico não apenas abastece o buraco negro, mas também pode ser o início de uma fusão que transformará essas galáxias e seu gás em um espetáculo cósmico de transformação galáctica. À medida que os quasares brilham intensamente no cosmos, eles não apenas iluminam os mundos ao seu redor, mas também nos lembram que nosso universo é um sistema dinâmico, onde cada teoria ou descoberta nos coloca um passo mais perto de entender como as forças invisíveis moldaram a história desde o Big Bang até nosso presente. Através dessas fontes de energia monumental, reconhecemos que a evolução cósmica está em constante transformação. Identificar quasares e outros fenômenos cósmicos não é uma tarefa fácil. Apesar de seu brilho intenso, eles muitas vezes se disfarçam como estrelas comuns em nossos telescópios, desafiando nossos métodos e exigindo um refinamento constante nas técnicas de observação astronômica. Essa confusão pode ser atribuída ao fenômeno chamado de luz de fundo. A imensidão de pontos luminosos é suficiente para obscurecer essas fontes suficientemente distantes e muito mais poderosas. Os quasares, em particular, emitem uma luminosidade que pode ofuscar toda a sua galáxia hospedeira. Mas sua detecção precisa é mais do que olhar para a luz que chega até nós. Envolve um entendimento profundo da física da luz e de como ela interage com o espaço ao redor. Os primeiros quasares foram descobertos em meados da década de 1960, quando os astrofísicos começaram a notar fontes de rádio com características espectrais que não eram típicas de estrelas ou galáxias. Naquela época, o brilho inexplicável de certos objetos, que eram inicialmente identificados como estrelas devido à sua aparência em imagens ópticas, encheu os cientistas de perplexidade. O fenômeno de luz vermelha, observada em alguns desses objetos, sugeriu que eles estivessem a bilhões de anos-luz de distância, um termo que hoje chamamos de redshift cósmico. Essa descoberta foi um marco, pois lançou a base para nossa compreensão moderna de quasares e revelou suas naturezas explosivas em comparação com outras fontes de luz no universo. Para distinguir quasares de estrelas na vastidão do cosmos, os astrônomos utilizam várias técnicas sofisticadas, como a espectroscopia, que analisa a luz de um objeto cósmico e permite identificar a composição química de suas emissões. Essa técnica já foi fundamental para confirmar a presença dos gases quentes e a atividade energética em quasares,
uma vez que as linhas de absorção e emissão observadas em seus espectros revelam a presença de elementos como hidrogênio, hélio e, surpreendentemente, até elementos mais pesados. O espectro de um quasar, muitas vezes, é marcado por uma linha de emissão intensa de oxigênio ionizado, que, como vimos, produz cores que fascinam astrônomos e leigos. Além da espectroscopia, também são necessárias observações em múltiplos comprimentos de onda para capturar a verdadeira natureza dos quasares. Por exemplo, as emissões de raio-x que emanam destes objetos podem ser detectadas apenas com telescópios específicos, como o telescópio espacial Chandra. Essa verdadeira sinfonia de luz, que se estende do rádio ao espectro e aos raios-x, nos dá uma visão ampla das forças atuando em torno dos buracos negros supermassivos e como os quasares os alimentam. A interação entre o gás altamente ionizado e a radiação emitida pelo buraco negro leva à brilhante luminosidade observada e à formação de jatos colossais que se estendem por anos-luz e, portanto, ilumina as galáxias circundantes. Essas investigações em quasares nos ensinam sobre a natureza relativa da luz e da radiação, ampliando nossa compreensão sobre a dinâmica do universo. As variações no brilho dos quasares, ao longo do tempo, também inscrito no próprio contexto da física, configurando novas insights sobre as distâncias e energias envolvidas. Com cada nova técnica, novas janelas se abrem, permitindo um vislumbre das condições do universo primordial e dos processos que governaram o crescimento e a evolução das galáxias. Assim, a astrofísica continua a desmistificar esses gigantes que dominam o espaço. Ao colorir o panorama cósmico com novas descobertas, revelamos a complexidade e a beleza escondida nas estruturas mais distantes. O estudo contínuo dos quasares nos ajuda a entender não apenas o que são essas entidades radiantes, mas também como elas se inserem na teia intrincada do cosmos. Na jornada expansiva e muitas vezes enigmática através do universo, a busca por quasares e suas características fundamentais de luminosidade fornece uma conexão fascinante entre nosso passado cósmico e o futuro da exploração astronômica. A imensidão do espaço é algo que vai além da nossa capacidade de compreensão. Ao olharmos para os pontos de luz que pontilham a escuridão do cosmos, cada um desses pontos conta uma história de distâncias absurdas e do tempo que leva para que a luz de tais estrelas chegue até nós. Vamos explorar algumas das distâncias que nos fazem parecer tão pequenos em comparação com a vastidão do universo. O sistema Alpha Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol, está a apenas 4,2 anos-luz de distância. Esta medida, que pode parecer relativamente próxima, na verdade representa uma distância que o ser humano ainda não consegue imaginar plenamente. Para colocar em perspectiva, se um astronauta pudesse viajar à velocidade da luz, ainda levaria mais de 4 anos para chegar até lá. E mesmo viajando em uma espaçonave como a Parker Solar Probe, a mais rápida já construída, que alcança velocidades de 635.000 km/h, ainda levaria mais de 7.000 anos para atingir esse sistema. Ao afastar nosso olhar para galáxias mais distantes, começamos a perceber a verdadeira escala do universo. A Via Láctea, por exemplo, tem um diâmetro de cerca de 100.000 anos-luz, o que implica que a luz leva 100.000 anos para cruzar nossa galáxia. E quando começamos a considerar galáxias como Andrômeda, que está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, a escala se torna quase incompreensível. Não estamos apenas falando de uma galáxia, mas de um complexo de bilhões de estrelas, sistemas planetários e talvez milhares de planetas e exoplanetas. Mesmo que pensássemos em viajar para lá, a velocidade que temos à disposição só nos faria considerar essa viagem para um futuro distante. Isso nos leva a refletir sobre o que está além do que já sabemos.
Existem bilhões de galáxias no universo observável, cada uma contendo bilhões de estrelas. Sabemos, através de observações e medições, que essas galáxias estão se afastando umas das outras devido à expansão do universo. As teorias sobre as origens desse movimento sugerem que, no início, tudo estava concentrado em um único ponto antes de alguma forma, se fragmentar e criar a imensidão que vemos hoje. Olhando para o céu, nos perguntamos: quais segredos escondidos ainda permanecem nas profundezas desse vasto espaço? As descobertas recentes de exoplanetas adicionam uma nova camada a esta contemplação. Utilizando telescópios modernos e técnicas de observação, somos capazes de identificar mundos muito além do nosso sistema solar. Com o auxílio do telescópio espacial Kepler, por exemplo, foram descobertos milhares de exoplanetas, muitos dos quais estão situados em zonas habitáveis de suas estrelas. Alguns estão a apenas algumas décadas-luz de distância de nós, enquanto outros estão tão longe que sua luz leva milhões de anos para alcançar nosso planeta. Cada um desses mundos nos traz novas esperanças e provocações sobre a possibilidade de vida extraterrestre e a complexidade que a natureza pode produzir. E conforme buscamos esses mundos distantes, nos deparamos com um dilema temporal. Cada nova descoberta apresenta não apenas novas perguntas, mas também nos força a considerar o passado do universo como um filme que assistimos em um projetor, com a luz de cada estrela sendo uma cena reveladora de um tempo que já se foi. A luz das estrelas que vemos é um testemunho do que aconteceu há milhões ou bilhões de anos. Do que são feitas as distantes galáxias que agora conhecemos apenas como manchas brilhantes no cosmos. Assim, como exploradores do desconhecido, nossas mentes são desafiadas a compreender o incompreensível. A riqueza do universo está refletida nas vastas distâncias, que são mais do que números. São uma conversa contínua entre o passado, o presente e o futuro. Continuaremos a olhar para as estrelas, em busca de entender não apenas o cosmos, mas também a nós mesmos. Pequenos grãos de poeira cósmica flutuando em um mar de possibilidades infinitas. A busca por evidências de vida extraterrestre nos leva a um território fascinante, onde a ciência se entrelaça com especulações. Quando olhamos para a vastidão do universo, somos constantemente confrontados com a possibilidade de que a vida exista em outros locais, vívida e diversificada. A pesquisa sobre exoplanetas localizados em zonas habitáveis acende um fogo de curiosidade e esperança dentro de nós. Essas zonas, regiões ao redor de estrelas, onde as condições podem ser propícias para a existência de água líquida, são o foco principal dos nossos esforços. E a presença de água, como sabemos, é fundamental para a vida como a conhecemos. O que nos leva a indagar: seriam esses mundos distantes o lar de formas de vida? Para muitos, essa pergunta é mais do que uma mera curiosidade. É uma questão que toca profundamente a essência da nossa existência. Para isso, pesquisadores ao redor do globo se dedicam a identificar e estudar os exoplanetas, analisando suas atmosferas e superfícies em busca de sinais vitais. Observações via espectroscopia podem revelar a composição atmosférica de um planeta, disponibilizando um mapa químico que pode oferecer pistas sobre a presença de substâncias que indicariam atividade biológica, como oxigênio, metano e até água. Entre os exoplanetas mais intrigantes está o planeta TRAPPIST-1I, que orbita uma estrela anã ultrafria. Esse corpo celeste ganhou destaque por possuir características que o tornam um candidato ideal para abrigar vida. Sua posição na zona habitável permite que a temperatura seja adequada para a existência de água líquida em sua superfície. Além disso, estudos indicam que este planeta pode apresentar uma atmosfera, o que reforça ainda mais suas credenciais como potencial lar de organismos.
A possibilidade de descobrir formas de vida em um mundo tão distante é, sem dúvida, uma ideia que excita a imaginação e instiga a pesquisa. Outro exemplo notável é o exoplaneta Kepler 186f, que, sendo do tamanho da Terra e localizado em sua zona habitável, se tornou um modelo para estudarmos as condições que podem favorecer a vida. Ao observar suas condições climáticas e geológicas, os cientistas podem inferir como organismos poderiam evoluir e prosperar em ambientes alienígenas, mesmo que esses ambientes sejam radicalmente diferentes de nosso planeta. Isso leva à noção de que a vida pode encontrar um jeito de se adaptar, mesmo nas condições mais extremas. Entender o que faz um ambiente hospitaleiro é a chave para essa busca. Da mesma forma que a Terra apresenta uma variedade incrível de habitats, desde desertos escaldantes até oceanos escuros e gelados, exoplanetas podem ser igualmente diversos. Alguns podem ter atmosferas ricas em gases tóxicos que não seriam adequados para a vida como a conhecemos, mas podem abrigar formas de vida que utilizam bioquímicas alternativas. O conceito de vida alienígena, portanto, pode ser mais abrangente e criativo do que inicialmente imaginado. As pesquisas sobre exoplanetas em zonas habitáveis não são apenas uma caça ao tesouro. Elas nos ajudam a compreender melhor os limites da vida, além de nos proporcionar uma nova visão sobre como a vida pode ter surgido na Terra. À medida que os cientistas encontram novas maneiras de detectar e estudar esses mundos distantes, a busca por vida além do nosso planeta continua, trazendo novas perspectivas sobre o que realmente significa estar vivo em um universo tão vasto e misterioso. Nos próximos anos, com os avanços das tecnologias telescópicas e das missões espaciais, devemos esperar mais descobertas fascinantes. Afinal, o cosmos está repleto de potencial, pronto para revelar seus segredos à medida que alimentamos nossa insaciável curiosidade. À medida que avançamos na nossa exploração pelo cosmos, somos convidados a refletir sobre o que se encontra além das estrelas que tão bem conhecemos. A viagem para os exoplanetas mais próximos, aqueles que orbitam estrelas vizinhas, revela um novo desafio e, ao mesmo tempo, uma extraordinária possibilidade de explorarmos novos mundos. O conhecimento acumulado ao longo das décadas, somado à crescente sofisticação de nossas tecnologias, abre um leque de oportunidades empolgantes. Estar a apenas 4,2 anos-luz do sistema Alpha Centauri, com suas 3 estrelas, é um lembrete de quão próximos e, ao mesmo tempo, quão distantes estamos em relação a outros mundos. O sistema consiste em Alpha Centauri A e B, que se comportam como um par estelar, enquanto Próxima Centauri, uma anã vermelha, orbita mais afastada, em uma dança gravitacional única. Recentemente, cientistas descobriram um exoplaneta que orbita Próxima Centauri, chamado Próxima Centauri B. Este mundo é um dos mais promissores candidatos à habitabilidade, localizado na chamada zona habitável da sua estrela, onde a temperatura é suficiente para permitir a existência de água em estado líquido. Contudo, a proximidade com uma estrela anã vermelha, que frequentemente apresenta erupções estelares, gera incertezas sobre a estabilidade das condições de vida. Esses fatores tornam a exploração um verdadeiro jogo de xadrez cósmico. Além de Próxima Centauri, o sistema de TRAPPIST-1, localizado a cerca de 40 anos-luz da Terra, possui 7 planetas do tamanho da Terra, 3 dos quais estão na zona habitável da estrela. As observações feitas pelo Telescópio Espacial Hubble e pelo Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS, revelaram detalhes intrigantes sobre esses mundos, suas composições e as potenciais atmosferas. Especialistas estão ansiosos por novas missões que poderão explorar essas atmosferas com telas e sondas, tentando detectar sinais de vida, como a presença de oxigênio ou metano.
A tecnologia atual dá aos cientistas acesso a telescópios mais potentes, capazes de captar não apenas a luz visível, mas também o infravermelho e outras radiações. Essa ampliação do espectro de observação permite que análises de atmosferas dos exoplanetas sejam feitas de forma mais detalhada. Uma das técnicas mais promissoras é o método de espectroscopia, onde a luz que passa através de uma atmosfera de exoplaneta revela suas composições químicas. O que pode parecer um simples espectro pode esconder detalhes cruciais sobre os ingredientes necessários para a formação da vida. Além disso, as missões de imagens diretas estão se tornando mais comuns, possibilitando a visualização de exoplanetas ao redor de suas estrelas. As observações recentes do sistema de Beta Pictoris, por exemplo, mostraram um disco de detritos em que planetas estão se formando. Isso proporciona a cientistas uma rara oportunidade de estudar as dinâmicas que levam à formação planetária e a possibilidade de habitá-los no futuro. Porém, como sempre, a estrada não é simples. Mesmo os exoplanetas mais promissores enfrentam desafios consideráveis em relação às condições ambientais e à habitabilidade. Desde a radiação intensa de suas estrelas até a composição atmosférica, a jornada dos astrônomos para precisar as condições adequadas de cada exoplaneta é um trabalho contínuo. Cada novo detalhe descoberto não só nos aproxima da possibilidade de vida, como também enriquece nossa compreensão das forças complexas que moldam sistemas planetários. Assim, à medida que continuamos a procurar por outros mundos, a presença de tecnologias mais avançadas e a colaboração internacional em missão de exploração nos ajudam a manter viva a chama da investigação cósmica. O sonho de colonizar esses exoplanetas, transformar viagens interestelares em realidade ou mesmo encontrar vida além da Terra, pode parecer distante, mas com cada descoberta, nos aproximamos dessa ideia que um dia poderá se tornar possível. Cada vizinho estelar, cada planeta, convida-nos a sonhar e a explorar mais longe, revelando ainda mais os mistérios que o universo tem a oferecer. As estrelas não são entidades isoladas. Elas dançam em conjunto, orquestrando um espetáculo cósmico que reflete a delicadeza e a complexidade das interações gravitacionais. Ao longo de bilhões de anos, estas interações têm moldado nossa galáxia e continham as histórias de sua formação e evolução. Pense em cada estrela como um músico em uma orquestra celestial, contribuindo com sua própria melodia enquanto interage com outros astros em uma sinfonia cósmica. Uma das manifestações mais impressionantes dessa dança estelar ocorre em aglomerados de estrelas. Esses grupos, que podem conter desde algumas dezenas até milhões de estrelas, estão ligados entre si pela atração gravitacional. Note como, em cada aglomerado, as estrelas não apenas orbitam um centro comum, mas também interferem umas nas outras, provocando um complexo balé gravitacional. Seus destinos estão entrelaçados. Quando uma estrela se aproxima de outra, suas órbitas naturalmente se alteram, criando uma narrativa viva que se desdobra ao longo do tempo. Além disso, a gravidade tem o poder de unir estrelas em colisões épicas. Quando galáxias se encontram, essas interações produzem eventos de uma magnitude aterradora, criando novas estrelas e destruindo outras, dependendo das massas e velocidades envolvidas. As galáxias não se fundem de maneira homogênea. Ao contrário, essa fusão gera uma onda de recriação cósmica em que a estrutura do cosmos é redefinida. Um exemplo fascinante é a colisão da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda, prevista para ocorrer daqui a cerca de 4 bilhões de anos. Nesse encontro, as estrelas se sentirão atraídas por seus vizinhos, causando desvios em suas órbitas e, em alguns casos, forçando-as a colidir. As repercussões dessa dança galáctica permeiam todo o espaço,
resultando em uma zona de intensa formação estelar, um verdadeiro berçário de novas estrelas, os buracos negros supermassivos, situados nos centros das galáxias, também desempenham um papel crucial nessa dança gravitacional. Estes gigantes vorazes não são meramente devoradores de estrelas, mas sim influenciadores delicados do tecido galáctico. Sua gravidade poderosa molda as órbitas das estrelas mais próximas, conduzindo-as a velocidades extremas. Estrelas que se aproximam do horizonte de eventos de um buraco negro são submetidas a forças tão intensas que podem acabar se desintegrando. Esse processo, conhecido como espaguetificação, é uma ilustração dramática de como a gravidade pode moldar e, ao mesmo tempo, destruir. Essas interações não apenas alteram o destino das estrelas, mas também influenciam a evolução das galáxias como um todo. À medida que a matéria é tirada de um sistema e realocada em outro, quando olhamos para a tapeçaria complexa que compõe nossa galáxia, é importante considerar a presença de estrelas fugazes. Estrelas que, por razões de interações gravitacionais, foram ejetadas de seus aglomerados de origem. Elas viajam pelo espaço, muitas vezes em direções opostas, carregando consigo histórias de suas interações e experiências ao longo de suas trajetórias. Essas experiências podem ter implicações significativas sobre onde estas estrelas podem se estabelecer posteriormente, interagindo com outras estruturas estelares ou mesmo influenciando a formação de novos sistemas planetários. A cada uma dessas interações e movimentos, entramos em um entendimento mais profundo da construção galáctica. Este conhecimento nos ajuda a captar a essência da série de eventos que nos levaram a ter a Via Láctea que conhecemos hoje. Além disso, as visões de como nosso cosmos opera não apenas enriquecem seu entendimento, mas também revelam a beleza inerente ao desassossego, ao movimento e à dinâmica que moldam o universo. À medida que as estrelas nascem e falham, um espetáculo grandioso se desenrola em nosso universo, revelando um ciclo interminável de criação e destruição. No coração de cada estrela, reações nucleares forjam elementos, desde o hidrogênio mais simples até os elementos mais pesados, como o ouro e o urânio. Esses elementos são a essência daquilo que compõe a matéria que nos cerca, e o ato de sua criação é uma dança cósmica que se repete ao longo de bilhões de anos. Quando uma estrela atinge o fim de sua vida, seu destino pode variar de esplêndidas supernovas a tranquilas anãs brancas. Essas explosões colossais não são apenas o fim de uma era. São também novos começos, já que os elementos gerados no interior das estrelas são expelidos ao espaço. Cada supernova espalha uma rica mistura de elementos, criando nebulosas que, mais tarde, se juntarão para formar novas estrelas e sistemas planetários. Imagine, então, a Terra, nosso lar, como um produto quase direto deste ciclo eterno. Os átomos que constituem nossos corpos já pertenciam a outras estrelas que viveram e morreram muito antes de nossa existência. O carbono em nosso organismo, os átomos de oxigênio que respiramos, todo o silício dos nossos aparelhos, todos têm um legado estelar. À medida que estas dinâmicas cósmicas se desenrolam, percebemos que estamos entrelaçados com o universo de uma maneira íntima e profunda. Cada elemento que encontramos ao nosso redor é uma metáfora para as muitas histórias ainda não contadas, uma escrita sublime em forma de matéria. As estrelas, em suas mortes majestosas, tornam-se a matéria-prima para a vida. Este ciclo de nascimento e renascimento é mais do que uma sucessão de eventos físicos. É a essência da continuidade da vida. Quando olhamos para o céu noturno, estamos essencialmente vislumbrando nossos ancestrais, as estrelas que nos precederam, que fervilhavam em regiões distantes do cosmos.
A transferência de elementos para o espaço é um processo vital que contribui para a biodiversidade do universo. Por meio da poeira estelar que se acumula e se condensa, novos mundos emergem. Assim, o legado das estrelas se reflete em cada centelha de vida na Terra, tecendo uma tapeçaria de conexões invisíveis. A nebulosa de Órion, por exemplo, com seus resquícios de estrelas que queimaram brilhantemente antes de cederem espaço para novas estrelas, é um testemunho palpável desse processo. Em cada fragmento de gás e poeira, há a promessa de futuras gerações de estrelas, planetas e, quem sabe, vida. Esse rico acúmulo de material cósmico é feito de histórias que aguardam para se manifestar, ecos dos ciclos passados que continuam a influenciar o presente. Assim, o que parece ser um vazio no espaço é, na verdade, um repositório de potencial. Além disso, cada elemento liberado é também carregado de um simbolismo profundo. O ferro presente em nosso sangue, por exemplo, veio das entranhas de uma estrela massiva que explodiu sob a forma de uma supernova. Cada caminhada pelo mundo ou cada respiração que tomamos carrega consigo essas estranhas conexões. Estas verdades universais expandem nossa compreensão e nos encorajam a procurar conhecimento. Cada descoberta científica, cada condição planetária que encontramos é um passo em direção ao entendimento de como a vida é alimentada por processos cósmicos. Portanto, ao refletirmos sobre a continuidade do ciclo que liga toda a vida ao universo, não devemos apenas admirar as estrelas nos dando luz, mas também considerar as vidas que elas abrigam, as histórias que compartilham. Cada elemento encontrado é uma página do nosso passado que se desdobra, revelando a complexidade e a beleza da vida em todas as suas formas. À medida que continuamos a explorar e descobrir, fortalecemos nossa conexão com o cosmos, lembrando-nos de que, em última análise, somos todos feitos da mesma matéria que brilha nas estrelas. O que acontece quando galáxias colidem? Essa pergunta ecoa pela vastidão do cosmos, e a resposta é tão complexa quanto fascinante. Ao longo de bilhões de anos, as galáxias se movem através do espaço, atraídas pela força gravitacional umas das outras. E quando dois desses imensos aglomerados de estrelas e matéria escura se encontram, a interação resulta em uma dança cósmica extraordinária que pode levar a uma série de fenômenos espetaculares. A colisão entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, por exemplo, promete ser um evento que redesenhará não apenas nossas constelações, mas também a estrutura fundamental do universo conhecido. Primeiramente, é importante entender a dinâmica dessa interação. À medida que a Via Láctea e Andrômeda se aproximam, suas forças gravitacionais começam a exercer uma influência significativa uma sobre a outra. Classes diferentes de estrelas que compõem essas galáxias começam a se atrair mutuamente, e a dança gravitacional desencadeia uma série de efeitos. As galáxias não se chocam de forma convencional, como duas bolas de boliche se encontrando, mas sim em uma troca intensa e delicada de forças, onde gases e estrelas são arrastados. Isso resulta em um espetáculo de formação de novas estrelas. À medida que as nuvens de gás, comprimidas pela gravidade, colapsam para criar novas constelações. Durante essa orquestra cósmica, novas regiões de intensa atividade estelar podem surgir nas galáxias resultantes. As colisões entre estrelas, embora raras, podem gerar supernovas, elementos pesados e a criação de buracos negros. O colapso gravitação do material expulso e a criação de densos aglomerados podem se tornar sementes para a formação de novas estrelas e até mesmo planetas. Essas novas formações dependerão tanto da quantidade de gás e poeira residual, quanto da preservação das regiões mais densas que se formarem durante a colisão. Se observarmos em uma escala maior, as interações entre a Via Láctea e Andrômeda irão, inevitavelmente,
influenciar o tecido do universo próximo. A fusão das galáxias não será um evento isolado, mas sim parte de um ciclo contínuo de formação e destruição, onde a distribuição de massa estelar será sujeita a reconfigurações. Essas reconfigurações podem resultar na formação de galáxias anãs ou aglomerados que se juntarão à nova galáxia com o tempo. Quando essa fusão ocorrer, os seres humanos, se ainda existirem, poderão testemunhar o surgimento de novos fenômenos cósmicos. A visão do céu noturno seria transformada. Novas luminárias surgiriam nessa dança, talvez revelando novas constelações onde antes só existiam pontos de luz difusa. A interação de gás, poeira e radiação das novas estrelas poderá criar um espetáculo cósmico que influenciará não apenas a formação de novos sistemas planetários, como também impactará a química e a física do meio interestelar. E quanto a nós, qual será o destino da Terra nesse cenário? A reflexão sobre o futuro ressoa em meio ao vasto cosmos, levando a questionamentos sobre a habitabilidade e o nosso lugar nele. Embora neste momento possamos pensar que a Via Láctea e Andrômeda estão em movimento lento, essas galáxias estão prestes a se fundir, e isso ocorrerá em uma escala de tempo geológica que foge à compreensão humana. Para nós, 4 bilhões de anos podem parecer longínquos, mas na vasta escala do universo, essas interações são a essência da evolução galáctica, uma constante mudança de formas e um renascimento contínuo de estrelas e sistemas. À medida que nos aproximamos deste futuro cósmico, somos lembrados de que a história da Via Láctea e Andrômeda é apenas uma parte do grande conto cósmico. Estamos todos interligados, não apenas entre nós, mas também com as estrelas e galáxias longínquas, por meio de uma tapeçaria de energia, matéria e história que persiste e se transforma ao longo do tempo. Cada nova interação entre galáxias são, de algum modo, um retorno ao início, uma oportunidade para novas narrativas se desdobrarem nas vastas extensões do espaço. A beleza e a singularidade do cosmos se revelam em cada canto, nos instantes mais sutis que muitas vezes passam despercebidos. Cada estrela no firmamento não é apenas uma esfera de plasma ardente, mas sim um testemunho de evoluções complexas, um legado de forças cósmicas que se entrelaçam em uma dança antiga e magnífica. Ao olharmos para o céu noturno, somos convidados a refletir sobre a linguagem silenciosa dos astros, que nos falam sobre o tempo, a transformação e a continuidade da vida no universo. Quando consideramos o cosmos em sua totalidade, vemos que tudo o que existe está entrelaçado de maneiras renderizáveis e fascinantes. As galáxias, os planetas, as estrelas, todos têm suas próprias narrativas, mas essas histórias não são contadas isoladamente. Em vez disso, elas se entrelaçam num tecido cósmico maior, onde cada fio representa uma interação, uma explosão de luz que ecoa através das eras. Essa interconexão se estende para além do que os telescópios podem captar. Ela permeia o espaço entre as estrelas e se manifesta nas vibrações que sentimos ao contemplar a vastidão. Neste imenso palco, a beleza não reside apenas nos corpos celestes, mas nas forças invisíveis que governam seu movimento e evolução. As leis da física, como a gravidade e a termodinâmica, são os pincéis com os quais o universo pinta suas obras-primas. Essas leis não são meras abstrações. Elas moldam cada estrela que nasce, cada supernova que explode e cada buraco negro que se forma. Nesse sentido, a beleza do cosmos é uma reflexão da harmonia que rege o mundo natural, onde cada elemento tem seu lugar em um design que transcende nossa compreensão. O cosmos também é um palco repleto de singularidades. Considere a singularidade de um buraco negro, um ponto em que as leis da física, como as conhecemos, não têm mais validade.
Essa instância de infinitas densidades é não apenas um desafio à lógica, mas também um fascinante enigma que aguarda novas descobertas. Através dele, desafiamos nossa compreensão do que é possível e nos deparamos com o mistério da existência em sua forma mais pura. Ao mesmo tempo, as nebulosas são berçários estelares, locais onde a matéria primordial se aglutina para dar origem a novas estrelas e planetas. Cada uma possui um caráter único que se revela na combinação de gases e poeira que a compõem, criando paletas de cores vibrantes que ilustram a complexidade da formação estelar. À medida que exploramos as diferentes regiões do universo, percebemos que mesmo as menores partículas de pó cósmico têm sua história a contar. As interações entre esses elementos, em diferentes estágios de vida, fazem parte de um ciclo interminável: nascimento, morte e renascimento. Cada asteroide que flutua pelo espaço, cada fragmento de matéria é um vestígio da história do cosmos, uma marca deixada por bilhões de anos de evolução. Assim, ao apreciar a beleza do cosmos, é fundamental reconhecer que não estamos apenas observadores passivos, mas sim parte integral dessa tapeçaria. Nossos átomos são feitos de estrelas que viveram e morreram antes de chegarmos. Ao contemplarmos as constelações, somos interpelados a reconhecer que essa vastidão é uma extensão de nós mesmos e que as histórias que contamos e vivemos também refletem em cada luz que vemos no céu. A beleza do cosmos, portanto, é uma jornada coletiva, onde somos convidados a explorar, a questionar e a nos maravilhar diante da grandeza do universo que nos cerca.